Salve, salve interativos, salve, salve interativas, chegando aí com atualizações do Vitória, viu? Tem muitas notícias pipocando por aí. Tem argentino na Toca do Leão? Será? A gente vai falar sobre isso. Volante que não se apresentou ao Vitória, não faz parte dos planos, pode pintar no Cuiabá. Pode sim pintar no Cuiabá. E claro, vamos trazer aqui um provável vitória para amanhã, né, gente? Conversei com algumas pessoas, eu demorei de trazer esse vídeo, porque eu estava esperando o último treinamento acabar hoje pela manhã. E aí eu já tive aqui algumas informações, tá? O passarinho vermelho e preto, ele deu uma sopradinha aqui no ouvido e ele me passou algumas informações. Vamos trazer atualizações, vamos falar logo sobre essa situação. O Reinaldo Argentino está na toca, um bocado de página publicando, tá? Não estou criticando aqui página nenhuma. O que eu gosto sempre de fazer é buscar as fontes, e fontes confiáveis, principalmente se tratando de mercado sul-americano. E aí, hoje pela manhã, fomos surpreendidos de que está tudo acertado entre o Vitória e o Diego Tarzia, né? Jogador de 22 anos, ele que é do Independiente da Argentina. Será mesmo? E aí eu fui buscar essas informações. Só que antes de trazer essas informações, você que está chegando agora aqui no canal do Interativo, se não for inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, compartilha lá com a sua galera, né? Deixa aquele joinha e, se possível, dá aquela hypada, porque o YouTube, ele começa a entregar para mais e mais pessoas. Dá essa moral aí pra gente, beleza? E aí, hoje pela manhã, eu fui correr atrás dessas notícias para saber se de fato ele está fechado com o Vitória. E aí a gente vai buscar. Essa foi a primeira notícia, tá, gente? Essa foi a primeira que o Matias Martínez, ele trouxe. E primeiro ele trouxe na língua dele e depois, claro, aí está traduzido, né? Como dá para perceber aí. O Matias Martínez, ele que é lá da Argentina, e ele trouxe essa informação. Mercado, Vitória, Viena e por Diego Tarzia, pula tarde, uma reunião para definir a saída. Otimismo, as partes que se concretizam. E aí embaixo ele traduziu, quer dizer, eu traduzi. Mercado do Vitória, está vindo mercado, Vitória está vindo para Diego Tarzia. À tarde haverá uma reunião para definir a saída. Há um otimismo por parte e que o negócio pode se concretizar. Isso foi anteontem. Quando eu recebi essa informação, aí eu comecei a correr atrás aqui, né? A gente não pode apenas confiar em uma informação solta lá no X, no Twitter, como dá para perceber aí. E aí a informação que eu tive, sim, foi oferecido ao Vitória e estamos negociando. Foi essa informação que eu obtive, apenas isso. Não é que ainda está fechado, pode estar fechado agora, nesse exato momento. Mas quando eu tive a informação, ainda estava no processo de negociação. O jogador foi oferecido, ele é muito jovem, né? 22 anos de idade, ele é argentino. E aí veio outras fontes. O Refuerza Casla, também lá da Argentina, colocou, traduzido, Diego Tarzia descartado. O fim não será alcançado pelo São Lourenço. Porque surgiu a informação também de que o São Lourenço da Argentina estava em negociação pelo jogador. E aí surgiu essa notícia, né? Que o fim não será alcançado, apesar do acordo existente entre as partes. Como mencionamos, a sua chegada dependia da permanência de Javier Ruiz. Importante esse trecho. Tá? Javier Ruiz é do Independiente, ele foi negociado em definitivo. Será que o Diego Tarzia ainda vai sair lá do Independiente? Fica ligado nisso. O que não aconteceu me levou ao fracasso da negociação. Porém, Javier Ruiz acertou a sua saída aí no dia de ontem e pode dificultar um pouco a saída do Diego Tarzia. Vamos seguindo com as notícias. Aí veio César Merlo. Esse cara aí, irmão, o que ele fala bate certo. Tá? É uma fonte de alta confiança. É esse César Merlo.
Ele sabe de tudo no mercado sul-americano. Ah, Rei, mas ele errou no meio do ano passado, quando ele falou que Sepúlveda estava certo com Vitória. Em momento algum ele disse que estava certo. Ele disse que estava encaminhado, mas não é que está certo. Encaminhado é uma coisa, tá, gente? Certo é outra coisa. Beleza? E o César Melo publicou. O Vitória tem negociações muitas avançadas para contratar Diego Tárzia, do Independiente. Os detalhes finais de uma transação estão sendo negociados, o que será feito através da compra de um pequeno percentual do passe. Isso foi solto pelo César Luiz Merlo. Que dia foi? Foi no dia 30 de janeiro, foi ontem, que ele publicou essa notícia aí. 5h14 da tarde, ontem à tarde, tá? Ele publicou isso aí. Vamos seguindo. E aí o Uriel Lugti, né, ele colocou hoje pela manhã, deixa eu ver se foi hoje pela manhã, isso, 11h43 da manhã. Tá? Diego Tárzia é o novo reforço do Vitória. O Independiente vende um pequeno percentual do passe com obrigação de compra de 2,5 milhões por 75%, conforme relatado por Mati Martinez. Essa última informação foi dada aí pelo Mati Martins. Vamos seguindo, porque tem mais uma informação. Beleza? Vamos seguindo. Ele foi relacionado para o jogo de hoje, tá? 19h45, horário lá da Argentina. Eu vou ver até direitinho mais tarde sobre esse jogo para saber de fato se ele está relacionado ou não. Ele está relacionado aí, tá, gente? Está ele lá embaixo, ó, camisa 27, Tárzia, o jogador que está aí negociando com o Vitória, argentino de 22 anos, atacante de beirada. Então vamos ver se ele vai jogar hoje. Se ele não jogar, é bem capaz de desembarcar aqui em Salvador. Tem mais notícias sobre isso, Rei? Tem sim. Tem sim, tá? O Tárzia está relacionado aí para o jogo de hoje. Esse jogo lá da equipe do Independiente da Argentina. E a última foi essa daqui, o Matias Martinez, o que o nosso querido Uriel falou sobre ele. Vamos traduzir, tá? Porque está aqui na língua dele e vamos traduzir. Deixa eu traduzir aqui. Vamos ver atrás. Eu estou seguindo ele agora. Vamos ver a tradução. Pronto. O Independiente vendeu 5% por $200 mil. Rapaz, 5% de um jogador de 22 anos, argentino. E eu vou trazer depois novidades sobre isso, viu? Eu tenho uma conversa sobre isso aí. Então o Independiente vendeu 5% por $200 mil, R$1.200.000, segundo Matias Martinez. E o Vitória teria a obrigação de compra dos 75% restantes por $2,5 milhões, 13,5 mais ou menos, 13 milhões de reais. Muito dinheiro. Se o Vitória não pagar o jogador Independiente, recupera o jogador em janeiro de 27. E também os 5%. Então, essa cláusula, ela é perigosa. Tá? O Vitória está, segundo o Matias, se comprometendo a pagar os 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais, no final de 27. Acredito eu que esse valor aí, o cara só tem que pagar se ele bater metas. Tem isso também, ele não vai pagar. Ele está vindo com 5% meu e eu vou pagar $200 mil, 1.300.000 mais ou menos de reais. E final de 27, eu sou obrigado a pagar 13 milhões. Se ele não performar, como é que vai ficar essa situação? Então vai ser, vamos botar um exemplo aí, tá? 1.300.000 pelo empréstimo do jogador. Vamos trabalhar assim. Vamos trabalhar nessa. 1.300.000 pelo empréstimo do jogador. Não vou nem botar os 5%. Porque segundo Matias Martins, diz que se o Vitória não pagar no final do contrato, final de 27, $2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais, o jogador volta para o Independiente e o Vitória perde 5%. Então vamos trabalhar com empréstimo. Empréstimo $200 mil.
Beleza? Essa foi a informação de hoje, há 1 hora atrás. Dá para ver aqui embaixo, ó. 1 hora atrás aqui, ó. O Matias Martins publicou essa notícia. Tem mais aí? Tem. Aí, amigo, veio um repórter, né? Ontem à noite, tá? 21h15. Claro que eu não vou colocar o telefone dele. Aí veio um repórter de lá. Olá, Reinaldo, boa noite. Eu sou o Valentim Morales, periodista de Independiente de Alaveneda para o La Voz do Diabo. Lá ele, né? Lá a voz do diabo aí, ó. O repórter é Valentim Morales. E ele me perguntou, gostaria de perguntar sobre uma possível transferência de Diego Tárzia para o Vitória. Você sabe quanto o Vitória vai pagar? Aí eu disse a ele, Vitória não se fala em valores. Já está tudo certo? Perguntei a ele. E ele colocou, sim, obrigado. Está fechado mesmo? Aqui no Vitória, aí eu tive que passar a falar, gastar um pouquinho meu espanhol, né? Gastei um pouquinho aí meu espanhol. Aqui no Vitória ninguém diz nada. Aí ele colocou, dizem que as coisas estão bem encaminhadas por aqui. O jogador quer sair do Independiente. Pelo que eu entendi, o Vitória compraria uma pequena porcentagem, né, os 5% que o Matias acabou de referir, dos direitos do jogador por um valor simbólico. Depois haveria uma obrigação de efetuar a compra. Foi justamente o que ele publicou. Aí eu coloquei, exatamente. E eu citei o Merlo. Eu gosto muito do trabalho do Merlo, tá, gente? O Merlo é um excelente profissional, inclusive ele chegou a comentar sobre isso, e aí ele colocou embaixo, exato. Disseram-lhe que a transferência seria finalizada na segunda-feira, mesma informação do Matias. Não é o Matias falando comigo, não, né? É o Valentim Morales, né? O Matias. Vamos seguindo aqui a conversa, tá? Vocês estão vendo aí a conversa. Cadê? Vitória mantém em segredo. É um bom jogador? Aí embaixo eu perguntei. Ele é um bom jogador? Aí ele me respondeu. Pode render. Ele gosta muito de festa. Quando eu li isso daí, aí eu falei, putz, o cara tá vindo pra Bahia, né? Ele gosta de uma balada. Mas ele continuou. É um ponto físico. É um ponta físico. Joga apenas na esquerda, não marca muitos gols, mas pode ajudar a equipe. E aí ele colocou embaixo. Eu botei, né? Quando ele botou, ele gosta muito de festas. Aí eu coloquei. Que mal notícia, que má notícia. Aqui em Salvador é a terra do carnaval. Há muitas festas. Eu mandei para ele. Aí ele botou, tenho certeza que o Tárzia vai se divertir muito aí. Foi ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não estou criticando, não, porque primeiro eu nem conheço o jogador muito jovem, 22 anos de idade. Vitória precisa ainda apostar em jogadores assim. Não estou criticando, não. Se der certo, parabéns para a diretoria. Assim como foi com o Alejandro Almaraz. Alejandro Almaraz tem apenas 19 anos de idade e o Vitória também está negociando a sua compra, tá? Ele que joga no time sub-20, jogou na Copinha, fez um golaço contra o Palmeiras. É um jogador que está ajudando muito a divisão de base. O Vitória tem interesse em permanecer. Bem, Reinaldo, estou aqui à sua disposição. Aí eu botei, tenho certeza, quando ele botou, tenho certeza que Tarzia vai se divertir muito, eu botei aquela risadinha, né? Aquela figurinha da risadinha. Eu uso muito essa figurinha. E aí ele colocou, eu coloquei, tu também, amigo, um abraço. Tá aí a conversa que eu tive com o Valentim Morales, lá da Argentina, ele que é o setorista do Independiente, através do La Voz do Diabo, lá da Argentina. Tá bom? Essa foi a informação. Sobre o PP, gente, chegou a informação para mim, porque o Vitória, ele quer o Derek Lacerda. O Vitória está negociando ainda pelo Derek Lacerda. Eu vejo em muitas páginas, está fechado, jogador está contratado. Não está contratado ainda. Está negociando com a equipe do Cuiabá. E envolve a negociação do PP. E pode envolver outra coisa, tá? Eu vou tratar aqui depois de um assunto que eu tomei conhecimento, aí eu tenho que fazer a devida apuração ainda com todas as partes, mas uma fonte minha confiável do Vitória me passou essa informação. Então tem essa notícia aí solta durante a semana pelo Vamos Dourado. Ele colocou,
Fontes próximas ao Vitória confirmaram ao Vamos Dourado, que é a página que publicou a notícia, que o volante PP, de 28 anos, está próximo de acertar o seu retorno ao Cuiabá para a próxima temporada. O nome do jogador voltou com força ao radar e as conversas já estão acontecendo entre os clubes. Tá vendo aí, né? A negociação está ligada ao avanço do Vitória pela contratação do atacante Derek Lacerda, com o interesse do Cuiabá em PP. O cenário abre espaço para um acordo que envolve as duas partes, facilitando o desfecho. Sobre o Derek Lacerda, gente, desde que ele saiu ao esporte, ele não se apresentou ao Cuiabá, ele está ainda em Recife. Eu vi um vídeo dele ontem dizendo que ele vai estar lá no jogo do Santa Cruz Esporte, que é o clássico que vai acontecer hoje. Ele que disse, o Derek Lacerda. E aí segue-se a notícia. Nos bastidores, o alinhamento é claro. O Cuiabá quer PP, PP quer voltar ao Cuiabá. O Vitória não pretende manter o jogador no elenco. Isso é fato, já falei sobre isso, não faz parte dos planos. Com interesses convergentes, ou seja, interesses dos dois lados. A tendência é de que o desfecho aconteça a qualquer momento. Ainda assim, não há um acordo oficial fechado até agora. O Cuiabá segue atento ao mercado e busca soluções pontuais para fortalecer o elenco, especialmente em um momento decisivo do planejamento para a temporada. Está aí notícia do Vamos Dourado. Se você for ver os comentários, eu parei para ler os comentários abaixo. Rapaz, eu dei muita risada, tá? Eu parei para ler os comentários abaixo e aí tem... excelente contratação, tragam o PP para ontem. Ótima notícia, Deus abençoe e que dê tudo certo. Aí sim, enfim, uma notícia muito boa, vem a PP. E aí o pessoal aplaudindo, ele é bom, se tiver vontade vai ajudar muito. PP fez muito pelo Cuiabá, verdade, tá? Antes dele ir para o Grêmio, ele jogava no Cuiabá e foi onde ele se destacou. E foi onde eu pontuei que seria uma boa contratação. Não foi nem jogando no Grêmio, que a gente sabe, tem jogador que não desempenha um bom papel em um time, joga bem no outro. E ele jogou muita bola no Cuiabá. Viu? Seria uma boa contratação. O PP é ótimo na posição, não custa nada tentar. Caleb e PP na dupla de volante seria muito... deixa aí, tá? Esse sim tem bola para jogar no Cuiabá. Tem outro também, Cuiabá quer levar Ronald. Sobre Ronald, gente, verdade, tá? Se as coisas não acontecerem com o PP, aí já foi uma informação que eu tive daqui do Vitória. Eu não apurei ainda com ninguém lá de Cuiabá. Caso não aconteça a situação com o jogador PP, pode acontecer com o Ronald. Pode acontecer com o Ronald. Mas vamos aguardar isso. Sobre Ronald, eu tive uma informação, ainda estou apurando, de que Ronald ainda pode vestir a camisa do Juventude e o Mandaca vir para o Vitória. Uma troca de volantes. Seria uma boa? Deixa nos comentários aí o que é que você está achando. E aproveitar, deixa aquele joinha, deixa aquele like até o momento. Tá aí as informações em relação ao argentino, o Diego Tárzia, e também ao jogador PP, que pode aí estar saindo do Vitória para jogar na equipe do Cuiabá. Valeu? Vamos falar de Campeonato Baiano, gente, que amanhã tem jogo importante. O Vitória hoje, ele está na 6ª colocação. O Vitória caiu, tá? 2 posições. Com o término da rodada, já que agora todas as equipes do Baiano têm 5 jogos, e o Vitória caiu para a 6ª colocação. Pensando nisso, o Vitória precisa ganhar o jogo dele amanhã. Ele precisa ganhar do Barcelona de Ilhéus amanhã. O Vitória vai com que time amanhã? O principal não vai com o principal não, tá, gente? Eu tive algumas informações hoje pela manhã que até alguns jogadores que não vêm jogando com Jair Ventura não vão ser relacionados para o jogo de amanhã. Não vão. Então, o time será do Rodrigo Chagas, terá reforços, mas não terão titulares. E também não será 100% aquele time alternativo que jogou os 3 primeiros jogos e que não conseguiu vencer. 3 jogos, 3 empates, 2 em 0-0 e 1 em 1-1, que foi contra o Porto de Porto Seguro, lá em Porto Seguro. Então vamos desenhar. Eu fiz questão de trazer o campinho, né? Para a gente trazer a improvável vitória para esse jogo de amanhã, tá? Yuri Senna
É o goleiro de amanhã, acredito no Yuri Senna amanhã. Na ala direita, rapaz, eu tinha pensado que daria o jogador, o Natan Mendes, que ele chegou lá do Bragantino e ainda não jogou, e ainda nem sequer teve chance com o Jair Ventura. Mas não, ele não foi relacionado, o jogador Natan Mendes. Pensando nisso, a gente vai colocar aí na lateral direita o jogador Jean, né? Mas Jean eu esqueci até de colocar aqui na minha arte, tá? Vamos botar o Jean aí, gente. O Jean que jogou o jogo passado. Certo, vamos botar o Jean aí que jogou o jogo passado. O trio de zaga, o Neres foi relacionado e o Luan Cândido também. Acredito que os dois possam começar a partida. Tanto o Neres como o jogador Luan Cândido. Vamos trabalhar nessa escalação aqui, tá? Não sabemos ainda, a Vitória está fazendo mistério para o jogo de amanhã contra o Barcelona de Leão. Quem seria o terceiro zagueiro, Rei, nessa configuração sua? Seria o jogador Edenilson. Inclusive, ele deu entrevista ontem. Normalmente, quando o jogador dá entrevista, é porque ele vai ser titular. Nem sempre, mas normalmente é assim. Pelo menos no Vitória é assim. Na ala direita, como eu disse, Jean, eu não coloquei. Eu vou colocar aqui na ala direita o jogador Matheus Silva, mas não é Matheus Silva não, tá? Vai ser só para configurar um jogador aqui. Eu vou botar o Matheus Silva, mas não vai ter vai ser o Matheus Silva não. Acho que vai ser o Jean que jogou bem contra o Porto de Porto Seguro. Mas vamos seguindo. Na ala esquerda, o Jamerson, ele não foi relacionado. Tá? O Jamerson não foi relacionado. Muita gente estava esperando que o Jamerson fosse relacionado. Ele não foi. Por conta disso, vamos de Felipe Vieira. Eu até testaria Cauã Vitor. Ah, mas vamos de Felipe Vieira. Eu acho que ele vai dar mais minutagem a Felipe Vieira. Dupla de volantes. Vamos para a dupla de volantes. O Emanuel Martínez não foi relacionado. Eu relacionava. Ele não jogou ainda, daria minutagem a ele. Mas não foi relacionado. Então vamos de José Breno. Tá? E vamos de Eduardo Miraíma. Vamos de Eduardo Miraíma. Eu não ia com Eduardo Miraíma, não. Eu colocaria aqui, mas pior que Alcélio. Pode ser Lucas Lohan, né? Não, vamos deixar o Eduardo Miraíma. Tá? O Kiko Savério, acho que vai, o Kiko Savério. Jogou bem contra o Porto, deu assistência para gol. O Oswaldo também foi relacionado, gente. Novidade aí, tá? Novidade o jogador Oswaldo. Acho que vai pintar o Oswaldo também de titular para dar uma reforçada nessa equipe. E aí o centroavante, me arrisco a dizer, o Lauan. Tá? Me arrisco a dizer o Lauan. Porque o Lauan, no treinamento, teve um coletivo anteontem. E o Lauan fez 2 gols. Então me arrisco a dizer que é mais ou menos por aí. Podemos ter mudanças aí? Podemos ter, no lugar do Neres, o Ivan Henrique, garoto que se desempenhou muito bem no jogo passado. Pode entrar também aí o Ivan Henrique. No meio campo, você pode tirar o do Miraíma, colocar o Lucas Lohan ou colocar o Acélio, jogador que veio do Flamengo, pode ser novidade também. Mas é mais ou menos por aí, tá? Eu vou deixar o Neres. E volto a dizer, não é Matheus Silva não. Aqui é o jogador Jean que pode pintar aí. Então, pessoal, é isso aí, é mais ou menos por aí. Vitória precisa vencer para voltar ao G4. Rubro-Negro que tem 2 jogos difíceis agora fora de casa, em sequência pelo Campeonato Baiano, estou falando de Baiano. Ele vai pegar agora o Barcelona de Ilhéus na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana, amanhã, às 16 horas. E na próxima semana, no sábado, ele vai pegar o Jequié fora de casa. Então são 2 jogos difíceis, que é o segundo e o terceiro colocado, Barcelona e o Jequié. E pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos do que o Palmeiras quarta e na outra quarta o Flamengo. Essa é a sequência do Vitória, sequência complicada, tá? Sequência aí complicada que o Vitória tem pela frente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele joinha, deixa aquele like legal, dá uma hypada no nosso vídeo e, claro, não esquece de se inscrever.
Valeu? Tamo junto. Aquele abraço. Vamos esperar a situação do argentino, também do Derek Lacerda e do Kusevich. O Kusevich tem uma última informação, deixei para o final. Tá? O jogador Lucas Braga pode ir para o Fortaleza e ajudar a vinda do Kusevich. Vamos aguardar essa situação. Aquele abraço, tamo junto e fui.